Olá galera, voltando aqui, vamos dar continuidade ao nosso projeto, ao nosso trabalho aqui, do nosso projeto de login, tranquilo? No último vídeo, desenvolvemos aí o cadastro usuário, né? Criamos o envia dados, onde a pessoa consegue, ela chega aqui, ó, nós estamos aqui no login, no cadastro ela consegue cadastrar um usuário, certo? Ela consegue cadastrar um usuário. E depois eu ajeitar isso aqui, né? Tá meio torto aqui os cantinhos. Aí ela consegue cadastrar aqui e vai para o banco de dados aqui que nós criamos. No último vídeo, nós cadastramos a Maria, né? Vou executar aqui, ó. Então a Maria está cadastrado. Então o que que nós vamos desenvolver nesse vídeo? Nesse vídeo, nós vamos desenvolver o seguinte. Quando a Maria vir aqui digitar o nome dela, Maria, e digitar a senha dela, ela vai para a área da Maria, ou seja, o painel, o cliente ao usuário logado. Então é isso que nós vamos desenvolver hoje. Quando você clica aqui e coloca usuário e senha, já estão cadastrados no banco de dados, aqui ó, na parte do login, quando nós criamos, nós colocamos esse arquivo aqui, ó, valida.php. Para ele ficar mais claro para você entender bem, vamos colocar assim, ó, valida login, tá? Vamos alterar o nome dele. Então, quando eu clicar aqui no colocar Maria sem enviar, ele vai para esse arquivo aqui, ó, valida login. A partir desse arquivo é que ele vai fazer, vai lá no banco de dados, ele vai aqui, vai pegar os dados da Maria, vai verificar, né? Pode ser também verifica login, também pode ser. Aí ele vai verificar os dados, se tiver tudo corretinho, aí ele consegue logar no painel do usuário. E aí nós vamos fazer esse painelzinho para a gente entender bem isso aí, tranquilo? Então vamos lá, vamos abrir aqui um file, new test file, beleza? A linguagem, nós vamos colocar PHP, né? A linguagem que nós estamos trabalhando. E aí nós vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui a tag do PHP, né? E podemos fechar a tag do PHP. Quando a gente trabalha só com PHP, a gente não precisa fechar, mas eu sempre gosto de fechar, tá? Vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos verificar se o método post foi enviado. Então quando a pessoa clica aqui, né, no entrar, né? A gente aqui também depois no final do nosso projeto a gente vai nesses input, nós vamos colocar tudo ele que requer a senha, né? Requer o usuário, requer senha para não ir nada em branco. Mas ele verifica, tá? Ele vai verificar se o método foi enviado. Então ao clicar ele faz essa verificação. Se o método no post não foi enviado, ele não vai para nenhum canto. Se você tentar abrir o arquivo direto, ele volta aqui para a tela de login, certo? Então, ao criar o teu arquivo, a gente cria o hífen, né, do server request método, verifica se o método foi enviado. Ele só vai fazer os dados, a colocação, ir lá no banco de dados buscar para fazer essa verificação se o método foi enviado. Então, logo no início, você cria um hífen, beleza? E aí você já abre a estrutura dele aqui, ó, já abre chaves, beleza? E você dá um else e já abre e fecha a chave novamente. Você já cria logo essa estrutura do hífen inicial, porque fazendo isso você já vai entender e aí você só vai trabalhando aqui dentro. Dentro do parênteses aqui que a gente abre, você vai chamar superglobal do server, beleza? E você vai colocar dentro, entre colchete, aspas simples, você vai colocar o request, tá? Underscore, underline, method, tá? Request método, deixa eu ver se ficou certo, request ficou, request method, tá? E aí esse request method você vai dizer que ele é o seguinte, que ele é igual, tá? Aí entre aspas de novo, igual a post, beleza? Então ele vai verificar, se o método for igual a post, tranquilo, vamos executar o código para ir lá, fazer todo o login no painel. Mas se não, se o espertinho está tentando entrar direto, pega esse arquivo aqui e tenta entrar direto no arquivo, né, no valida login, que a gente colocou o nome dele, aí ele não vai entrar, tá? A gente vai colocar uma função reader aqui no final, tá?
entre aspas também. Aí a gente vai colocar um location, tá? 2 pontos. E aí você vai fazer o seguinte, você vai colocar login.php e colocar um ponto e vírgula no final. Então, quando a pessoa tentar entrar direto, ele vai lá para a tela de login, tá? Aí ele não consegue adentrar. Ele só vai fazer todo o sistema do código, né? Se ele verificar que o método foi enviado. Então vamos lá. Primeira coisa aqui que nós vamos fazer. Quando nós vamos lá dentro do banco de dados, pegar informações, cadastrar ou buscar, tanto faz, a gente precisa da conexão. Tranquilo? Você sempre vai precisar da conexão. Então, ajeitando meu teclado aqui. Então é o seguinte, você vai precisar da conexão. Só que o arquivo de conexão nós já criamos, não é isso? Já criamos um arquivo de conexão para a gente não ficar criando a conexão toda vez. Então você vai fazer igual você fez no anterior. Nós vamos colocar a conexão aqui dentro, tá? Então a gente vai colocar um require once, beleza? Abrir e fechar parênteses, ponto e vírgula no final, abrir aspas duplas aqui dentro. E aí nós vamos fazer o seguinte: você vai digitar a conexão, né, o arquivo. Então você vai colocar conexão conexão.php, certo? Então tá aqui, conexão.php. Então agora o nosso arquivo de conexão ele já pertence aqui, né? Igual que nós fizemos ainda agora, né? Criamos o envia dados e aí nós criamos aqui a conexão para nós podermos usar a conexão aqui. Então vamos voltar aqui. Então já tem a conexão. Aqui, galera, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos ainda agora. Nós também vamos precisar trabalhar, nós vamos criar uma seção, né? A seção usuário logado, que quando ele logar, a gente vai precisar colocar o nome dele. Olá, Maria, né? A Maria vai estar logada e tal, aquela coisa toda. Então, toda vez que eu trabalho com seção, eu tenho que criar, né, a section underline start, abre, fecha, parênteses, ponto e vírgula. Então, toda vez eu preciso fazer a section start, senão não funciona. Beleza? Tranquilo, então. Agora eu preciso pegar o que o usuário vai digitar aqui, ó. Ele vai digitar usuário e senha. Eu preciso dessas informações. Então, eu vou criar uma variável chamada usuário underline, vou fazer assim, ó, digitou. O que ele digitou, beleza? E vou criar uma outra variável chamada senha underline digitou. Ou seja, a senha que a pessoa digitou na hora que ela foi tentar fazer o login. E esse usuário que ele digitou, eu chamo aqui, né, a super global do post, né? E aí eu coloco a usuário dentro. E ponto e vírgula aqui no final. Esse usuário aqui, ele tem que ser exatamente igual aqui no login a esse usuário aqui do input, ó. A esse usuário, aqui, ó, no name. Esse usuário aqui tem que ser exatamente igual para dar certo, tá? Usuário, ó, usuário. A mesma coisa a gente precisa fazer na senha, tá? Método post aqui, a gente precisa pegar entre colchetes, entre aspas, pode ser duplas ou simples. Agora a gente vai precisar pegar a senha da mesma forma, tá? Coloco ponto e vírgula aqui no final. Cadê login? O name da senha também. Pronto. Agora a gente vai fazer o seguinte. Beleza. Já consegui pegar os dados que a pessoa digitou, certo? O usuário digitou lá na tela de login, já estou com eles aqui no PHP. Agora eu vou trabalhar eles aqui comigo, tá? Agora nós vamos criar aqui o comando SQL que vai lá no banco de dados e busca essas informações para a gente, que busca os dados, né? Então o que eu vou fazer? Esse comando a gente sabe que é o select, né? Dessa forma aqui, ó, select asterisco from tabela usuário, né? Tabela usuário, where, né? Onde o usuário, aí a gente vai fazer uma referência aqui, ó, referência é igual, aí 2 pontos, usuário. A gente vai fazer essa referência para a gente poder fazer igual nós fizemos no anterior, né? Nós estamos criando, nós vamos
criando aqui a consulta, vamos preparar ela, vamos executar ela e aqui a gente vai fazer dessa forma aqui, dois pontos usuário, que a gente vai referenciar ela ainda. Esse é o comando, né, em SQL. Mas aí não é dessa forma, né? Então eu vou criar aqui eu vou precisar colocar isso aqui dentro de uma variável. Então eu crio uma variável SQL, né, digo que ela recebe. Aí eu vou abrir as aspas duplas e vou fechar a aspa aqui, ó. Vou abrir e vou fechar as aspas e vou colocar um ponto final, um ponto e vírgula aqui no final. Pronto, eu já tenho o meu código em SQL, certo? Agora eu vou criar de novo aquela STMT, a variável do startment. Pode ser qualquer nome, viu, galera? Não precisa ser exatamente o startment aqui não, STMT, tá? Vou dizer que ela é o seguinte, que ela é igual, aí eu vou passar para ela a variável da conexão. Lembrando que só é possível ter essa variável conexão porque eu coloquei o require once aqui. Essa variável conexão está dentro do arquivo conexão. Se isso aqui não tivesse aqui, ia dar erro, porque ele não ia achar essa variável conexão aqui, então ia dar erro, tá? No teu código. Então, a variável conexão, ela vai acessar o método aqui, né, do prepare, né, do prepare, beleza? E aí, dentro do prepare aqui, do prepare, a gente vai passar a SQL, né, que é essa consulta aqui, ó, né, que ele vai lá buscar o usuário, vai selecionar todos os dados do usuário, onde o usuário é tal. Digamos que a pessoa usuário aqui digitou Maria, então ele vai aqui selecionar todos os dados do usuário Maria, beleza? Após a gente preparou, né, fez a preparação, a gente vai agora fazer a referenciar, né, referenciar a consulta, fazer que a gente colocou só dois pontos usuário. Então, para a gente referenciar, a gente usa o STMT de novo e agora ela vai acessar, né, os dados dessa função aqui, ó, bind param, tá? Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Então a gente precisa colocar essa função. E aí, essa função ela é o seguinte, eu abro aqui as aspas, duplas ou simples, e aí eu vou colocar assim, ó, dois pontos, usuário. Isso mesmo aqui, ó, essa mesma coisa aqui, ó. Estou dizendo a mesma coisa que isso aqui. Então, os dois pontos usuário, ele vai se ligar, né? Ele vai se referenciar à variável usuário, tá? Digitou, ou seja, a variável que o usuário digitou, tá? Então, ele vai fazer essa referência para ir buscar os dados lá dentro do banco de dados. Depois disso, eu só preciso executar isso aí, né? STMT vai fazer aqui acessar os métodos da função execute, tá? Só vamos executar isso aí, a famosa execute. Beleza, executou. Então a gente entende que está aqui, né? Deu certo, ele foi lá com conexão e tal, deu tudo certo. Só que aí os dados são arraios de dados, né? Não são só um dado, são vários dados. Dependendo da tabela que você está indo buscar, são vários dados. Aqui nesse caso só são dois, porque só o usuário é sem ID. Na verdade tem um ID também, né? São 3 dados. Isso você tem que passar, né, para um arraio de dados, você vai precisar de uma outra variável. E aí você vai precisar de uma função que faça isso, né, que busque e mostre isso no arraio de dados. Então o que a gente faz? A gente cria uma variável chamada dados, ou seja, esses dados que você foi buscar. E passa para ela recebe uma função chamada fetch, né? O fetch a soccer. É uma função que trabalha essa questão que busca vários dados, arraios de dados. Mas para isso a gente sabe que esses dados estão no STMT, certo? Então eu preciso chamar a variável STMT novamente aqui, tá? Porque estão com ela. E essa variável vai acessar os métodos dessa função fetch, né? Que fetch ch, né? Que é fetch. Essa função fetch é que vai ter todos os dados. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, e dentro dela eu vou preciso colocar esses parâmetros do PDO aqui para ela trazer todos esses dados, ó. Então eu coloco PDO dois pontos e coloco aqui o nome dela aqui, ó, fetch ch, né? Underline a soccer, fetch a soccer, beleza? Então dessa forma aqui você consegue pegar todos os dados
através desse código aqui, pegar todos os dados que está aqui, ó, o ID, usuário e senha. Então, o ID, usuário e a senha, eles estão aqui agora, dentro da variável dados. Mas se você pedir para mostrar a variável dados, se você dá um eco assim, ó, se você der um eco assim e pedir para mostrar a variável dados, ele não dá certo, ele dá errado, porque isso aqui é uma rede de dados, tem vários dados dentro dele, né, dentro da dados. Ele está trazendo aí vários dados. Se você tiver mais gente cadastrada, vai trazer mais gente. Então, o que acontece? Para eu pegar agora, eu só preciso dos dados, né, do usuário e da senha. Então, eu já peguei os dados, eu estou com os dados aqui através do FetchASoccer. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu apagar isso aqui. Eu preciso agora criar uma variável chamada usuário, tá? Outra variável, não é a que a pessoa digitou. Agora, é o usuário que o meu código foi buscar, beleza? Uma coisa é o que a pessoa digitou, outra coisa é o que eu fui buscar lá dentro do meu banco de dados. Então, agora, esse aqui é o usuário que foi buscado, né? Posso até botar assim, ó, usuário buscado, tá? No banco, no DB, você poderia fazer assim também, ó. Usuário buscado, e aqui a gente pode colocar assim, ó, senha buscada. Senha buscada no banco. Isso aqui é os dados que foi buscado. Beleza, então eu criei essa variável, usuário buscado, mas para ela aparecer aqui, usuário buscado, galera, eu tenho que fazer o seguinte, ó, eu tenho que dizer que ela recebe a variável dados, abre e fecha colchetes, abre o aspas simples, na parte de usuário, ó, dessa maneira. Então eu preciso passar isso aqui. Agora sim, dentro de usuário buscado, ele vai me mostrar apenas o nome do usuário que foi buscado, beleza? A mesma coisa aqui na senha, ó. Mesma coisa, eu coloco dados, abro e fecho colchete e digo que eu quero que ele mostre a senha desse usuário que foi buscado, ó. Então ele vai mostrar para mim só a senha. Esse usuário aqui e essa senha tem que estar exatamente igual isso aqui, ó, usuário e essa senha aqui, para dar certo. A gente não vai precisar de ID, então não vou mostrar ID. Beleza, então usuário buscado e a senha buscada. Então assim, ó, se eu já fui lá, né? Se eu já tenho o que a pessoa digitou e eu já tenho o que ela buscou, agora eu só preciso comparar os dados e fazer as coisas acontecer, não é isso? Beleza, então. Tranquilo. Agora eu já tenho os dados aqui, o que eu vou fazer, galera? Eu vou criar mais um if aqui na frente. Esse if, abrir e fechar parênteses, né? Abrir e fechar chaves aqui. Vou criar um else e abrir e fechar chaves. Você já cria logo toda a estrutura do if aí, né, para você não se perder. Beleza. Esse if, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui, ó, o usuário. Ele vai pegar o usuário buscado, né? Ele vai pegar o usuário buscado e vai verificar se ele é exatamente igual ao usuário que digitou, ao usuário que foi digitado, né? Ele vai fazer essa comparação para saber se está tudo certo. Após isso também, o que ele vai fazer? Nós vamos dar um end, né? Um end, ó, que é esses dois e comercial aqui, que é o end, que ele vai fazer isso aqui, se é verdade, vai verificar o outro. Só vai retornar verdadeiro se tudo aqui for verdade. Se apenas um for falso, ele já retorna falso, né? O end, o ezinho, significa isso no raciocínio lógico. Então, ele vai verificar, a outra parte que ele vai verificar. A gente vai colocar uma função para verificar se a senha digitada, se essa senha que a pessoa digitou aqui, se ela é igual ao hash da senha que foi buscado, né? Então, nós temos uma função que aqui porque aqui ele digitou a senha normal. Mas aqui, a senha que foi buscada é uma senha criptografada, ó. Se você olhar aqui, ó, a senha está criptografada, entendeu? Então, o que acontece? Nós temos uma função aqui que ela faz, essa função aqui, ó, password, né? Password, underline, verify, né? Essa função, ela verifica se a senha digitada se a senha é igual ao hash da senha, né? Que é a senha que foi trazida. Então, o que acontece aqui? Essa senha bem aqui, ó, essa senha buscada bem aqui, a gente pode até fazer assim, ó, underline hash, tá? Para ficar melhor.
Essa senha bem aqui que foi buscada, tá? Altera o seu aí também para não dar erro no seu código. Senha buscada hash. Então foi buscado o hash. Então aqui o que a gente vai fazer? Vai verificar, né? O verify. Então, como é uma função, aqui dentro eu tenho que abrir e fechar parênteses para ela, tá? Olha bem para não ficar errado. E aí você vai colocar assim, você vai chamar a senha digitada, a variável, né, que tem a senha que foi digitada lá em cima. Deixa eu dar um enter bem aqui. Peraí, não vou dar um enter não, porque senão vai ficar pior. Após a senha digitou, você vai colocar uma vírgula. Agora você vai chamar o hash da senha, essa bem aqui, ó. A senha buscada hash, tá? Então você vai colocar aqui a variável senha buscada hash, beleza? Senha buscada hash. Pronto, isso aqui, ó. Senha buscada hash. Então é o seguinte, ele vai fazer essas duas verificações. Ele vai verificar se o usuário é igual ao usuário, se os dois usuários são iguais, e ele vai verificar o hash da senha é igual à senha digitada. Beleza. Se tudo isso aí for verdade, tem que ser tudo verdade para ser verdade. Se apenas uma coisa dessa aqui for falsa, já é falsa, ele já retorna falso. Então ele vai verificar. Se tudo isso for verdade, o que ele vai fazer? Aí agora aqui vem a questão da seção, né? Nós vamos criar uma section, tá? Uma variável seção. E aí, dentro dela, né, eu vou criar aqui uma seção. Essa seção eu vou dar o nome para ela de usuário, tá? Logado. Vou dar o nome da seção dessa section de usuário logado. Essa seção usuário logado, ela vai receber a variável usuário. Aí pode ser usuário buscado, pode ser usuário que foi digitado, tanto faz, tá? Tudo vai dar certo, porque o que eu quero? Mostrar o nome do usuário na tela quando ele estiver dentro do painel, né? Ponto e vírgula. E depois disso, né, que eu inicializei a sessão usuário logado, ela está criada, eu vou dar um header, tá? E vou remeter ao location, ao painel. Ou seja, o usuário está logado, ele tem direito de entrar no painel. Painel.php, ponto e vírgula. Esse painel nós ainda vamos criar, no próximo vídeo vamos criar ele, beleza? E ele vai conseguir logar no painel. Tranquilo. Agora, digamos que alguma coisa aqui deu errado, certo? Alguma coisa deu errado aqui. Ele não digitou correto, deu algum problema com o usuário, tá? Então, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Nesse caso, a gente vai criar, né, de novo aqui embaixo, ó, no else, tá? Aqui no else, a gente vai criar uma section novamente, tá? A gente vai criar uma section novamente, beleza? Abrir e fechar colchetes. E nós vamos criar, né, chamar esse usuário logado, que nós acabamos de criar, vamos criar aqui de novo, novamente. Essa seção usuário logado, ela vai receber false, né, falso, É o mesmo, é a mesma dinâmica desse aqui que nós criamos, ó, do cadastro do usuário, tá? Que é para a gente poder fazer essa mensagenzinha aqui, ó. As senhas não conferem, não são iguais, né? Quando nós criamos aqui no envia dados, nós criamos, né, aqui, ó, a seção, as senhas diferem, criamos senha difere falso. É a mesma coisa. Por quê? Porque a gente vai criar uma seção, ele vai retornar falso, aí aqui no login, deixa eu voltar para cá. Aqui no login, a gente vai dar uma mensagem, bem aqui no centro, vai dizer senha usuários incorreto, tá? De vermelho também. Então, por isso que a gente está criando isso aqui, ó, tá? Usuário logado recebe falso. E vai receber falso, a gente vai criar um header e automaticamente, né, criar um header aqui, e automaticamente nós vamos jogar isso aqui, vai voltar location, para a tela de login.php. Então, ele vai voltar lá para login, certo? Vai voltar para o login. Então, era isso, né? O código que a gente precisava fazer era isso, está criado, tá bom? Só atente para o seu aí, essa mudança que nós fizemos aqui no meio do caminho, né? Senha buscada hash, só atente para isso aí, se você não viu, né? Para fazer essa alteração. E aqui no final, você coloca um exit aí para parar o código, a função exit aí, parar o código. E também vamos fechar aqui, vamos trazer a conexão
e nós vamos dar um close nela aqui, né? Vamos fechar a conexão, ponto e vírgula, tá? Vamos salvar para ver se deu certo. Só lembrando que eu tenho que salvar com o nome valida_login.php, certo? Valida underline login. Então nós vamos salvar com esse nome. Vamos dar um Ctrl S. Vamos salvar, valida, né? Vamos clicar no salvar. Pronto, vamos verificar se está funcionando. Vamos atualizar aqui. Nós temos a Maria cadastrada, né? 1, 2, 3. Acho que foi a senha que foi colocada para Maria. Coloquei a senha da Maria, 1, 2, 3. Vamos entrar aqui. Jogou por valida PHP, né? E aí, o que aconteceu aqui no Maria, aqui no valida aqui? Vamos ver só o que foi que ficou, a URL dela aqui, né? Vamos ver que foi que teve algum errinho aqui. Vou só dar uma olhada no errinho aqui para a gente verificar, beleza? Coisa rápida para a gente fazer essa análise aqui. Olá galera, voltando aqui rapidinho, só fui verificar aquele erro. É o seguinte, se o seu acontecer a mesma coisa que o meu aí, ó, aqui o meu estava aparecendo valida, lembra? Então você fecha essa tela do Windows toda e abre novamente, porque o certo é aparecer painel, ó, painel.php. É porque como eu fiz a mudança aqui, ó, eu coloquei valida.login, certo? Nesses dados aqui, ó, ao fazer o login, né, aqui eu mudei, aqui estava valida. Então, por isso que ficou aqui valida também. Aí ele não conseguiu fazer a atualização. Aí eu tive que fechar essa tela e abrir novamente para ele poder aparecer normalmente. Então, se o teu estiver aparecendo, se você fez a mudança e o teu aí estiver aparecendo valida, aí você fecha e abre novamente, tá? Se o teu estiver aparecendo painel.php, tá certo, igual o meu aqui, ó, tá certo, é isso mesmo. Porque a partir do momento que a gente cadastrou o login, né, criou o login, botou lá o usuário assim certinho, ele veio para cá, ó, valida login, aí ele validou tudo certinho, então ele foi para cá, ó, painel.php, beleza, ó, ele conseguiu, fez o login, né, e ele foi painel.php, ó, tá? Caso contrário, ele voltava para a tela de login, ó, beleza? Então, se ele está aí painel.php, ele está correto, tá? Ó, Maria, se eu digitar aqui Maria, né? 1, 2, 3, ele vem para cá, ó. Aí ele vem, ó, painel.php, tá certinho. Se eu colocar, por exemplo, Maria 1, 2, 3, 4, sem errada, aí ele volta para login, né? Fica aqui. Aí nós vamos dar aquela mensagem, vamos colocar aquela mensagem em vermelho aqui que a senha o usuário está errado. Aí tá certo. Então, se o teu tiver dessa maneira, tá correto, tá? Se tiver dessa maneira, verifique direitinho, tá? Porque ele tem que aparecer painel.php. Agora, no próximo vídeo, nós vamos criar esse arquivo aqui, ó, do painel.php. Beleza? Aí eu coloquei o vídeo naquela hora, eu tive que parar para me dar uma olhada, mas era só isso. Era só porque nós tínhamos feito essa mudança e aí o código não rodou. Eu tive que fechar o Internet Explorer e abrir novamente, tá? Aí ele atualizou e conseguiu pegar certinho o valida.login, né? A gente mudou o nome ao recurso aí. E aí ele fez agora painel.php. Tranquilo? Então é isso, tá? Ao fazer login aí o seu, né? Vamos colocar Maria 1, 2, 3. E aí se ele estiver mostrando aqui, ó, painel.php, tá certinho, tá? Agora nós vamos criar esse painel.php no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!